Boa tarde, amigos. Meu nome é Leandro Valadares, eu sou professor de Processo Civil do Supremo Concurso, aqui do Supremo TV. E hoje eu estou aqui, na verdade, para dar uma dica a vocês de um informativo do STJ que foi editado recentemente, aí, salvo engano, de dezembro de 2012. Então ele está aí prontinho e quentinho para ser cobrado aí nas próximas espécies concursais aí que vocês forem submeter. Ok? Então vamos lá, quero que vocês fixem aí, que vocês procurem em casa o artigo 509 do STJ. O teor desse artigo, o teor desse informativo é o seguinte, senhores. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para outros recursos. Mas os embargos de declaração consistentes em mero pedido de reconsideração não interrompem o prazo para outros recursos. Então minha missão, na verdade, aqui para vocês é dissecar com um bisturi processual aqui, esse informativo 509 do STJ e revelar para vocês toda a teoria dos embargos de declaração que está por trás desse entendimento do STJ. Eu creio que os concursos estão cada vez direcionando as suas cobranças para as questões jurisprudenciais e os informativos aí são os relatos dos julgados mais importantes do STJ e do STF. Então nada melhor que conhecer os informativos para a gente ter a profundidade necessária de aprovação em concurso. Meus queridos, prestem atenção aqui. Os embargos de declaração, eles estão previstos lá nos artigos 535 a 538 do Código de Processo Civil. E tem um prazo de 5 dias para serem interpostos. Antigamente nós tínhamos aí uma velha discussão sobre a natureza dos embargos de declaração, se ele era um recurso, se eles eram mera condição de eficácia da sentença, incidente de julgamento, mas hoje em dia é pacífico aí, pela maioria da doutrina, que os embargos de declaração são uma espécie recursal. A teor aí, porque eles estão presentes no artigo 496 do CPC, que é o rol taxativo dos recursos que nós temos no nosso ordenamento processual. Mas a conversa aqui é a seguinte, senhores. Os embargos de declaração, eles possuem dois efeitos bem peculiares. O primeiro deles é o efeito regressivo e o segundo deles é o efeito interruptivo. O que quer dizer cada um desses efeitos? O primeiro deles, o efeito regressivo, é que os embargos de declaração transferem ao mesmo juízo prolator da decisão a competência de julgamento dos recursos. Então, se você está embargando de declaração uma sentença de um juízo, obviamente de primeira instância, na verdade é o mesmo juízo que prolatou aquela decisão de primeira instância que vai ser competente para julgar os seus embargos de declaração. Então aquela decisão vai regressar para o juiz de primeira instância para que ele julgue os embargos de declaração. Mas o outro efeito, e até que é mais importante aqui, vou colocar aqui o mesmo juízo. E esse segundo efeito, que é o mais importante para o papo que a gente quer estabelecer aqui, é o chamado efeito interruptivo dos embargos de declaração. O que me diz esse segundo efeito, que é o objeto do inteiro teor aqui, do informativo 509 do STJ? Ele diz o seguinte, está lá no artigo 538 do CPC. Todas as vezes que eu interponho um embargo de declaração e esses embargos de declaração são conhecidos, eles interrompem o prazo para outras espécies recursais. Então, vamos lá. Interrompem o prazo para outros recursos. O que isso quer dizer na prática, senhores? Quer dizer o seguinte, você tem um recurso de apelação, obviamente de uma sentença, e esse prazo de apelação, em regra, a teor do artigo 508 do CPC, é de 15 dias. Ok? Só que você teve uma sentença e você acreditou que aquela sentença era contraditória ou era uma sentença obscura. No 5º dia, você interpõe embargo de declaração. Depois do julgamento de embargo de declaração, ou seja, lá para 2, 3 meses que o juiz vai demorar para julgar esses embargos de declaração, o seu prazo de 15 dias da apelação vai ser restituído na totalidade. Ou seja, os efeitos interruptivos dos embargos de declaração, o efeito interruptivo dos embargos, eles consistem em que o prazo é restituído ao recorrente in totum depois de julgados os embargos de declaração primeiramente aviados. Mas a questão é o seguinte, então nós temos esses dois efeitos, eles voltam, os embargos de declaração voltam ao mesmo juízo prolator da decisão e eles interrompem
o prazo para outras espécies recursais. Só que existe uma nuance muito interessante aqui que foi mascarada aqui nesse informativo do STJ, que é o seguinte: os embargos de declaração, eles só interrompem o prazo para outros recursos se eles ultrapassarem o juízo de admissibilidade recursal. Ou seja, se eles chegarem no juízo de mérito. Porque, senhores, prestem atenção, o julgamento de todo e qualquer recurso, ele é composto de duas etapas. Uma primeira etapa formal, que é o juízo de admissibilidade, onde são analisadas as condições recursais, pressupostos recursais, ausência de impedimentos recursais. É como se o Poder Judiciário analisasse o preenchimento de alguns requisitos formais do recurso. Só depois que se ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal é que vão se julgar o mérito ou as alegações de mérito daquele recurso. Bom, a questão é a seguinte: para que os embargos de declaração operem o chamado efeito interruptivo, ou seja, que interrompam o prazo para outros recursos, eu tenho que ultrapassar essa primeira etapa de julgamento recursal. Eu tenho que avançar no juízo de admissibilidade recursal dos embargos de declaração. E a questão que se coloca é o seguinte: do que é composto esse juízo de admissibilidade recursal? Ou o que eu preciso vencer nos embargos de declaração para eles serem julgados no mérito e para eles interromperem o prazo para outros recursos? Meus queridos, é o seguinte: o juízo de admissibilidade dos embargos de declaração, ele é composto de dois itens, ok? Ou principalmente de dois itens. O primeiro deles, tempestividade, que são de 5 dias em regra, tá? Falo em regra porque nós temos lá 191, 188, que estabelece o prazo em dobro para litisconsortes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público, ok? 5 dias em regra. E também, senhores, um segundo ponto, um segundo item do juízo de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação no recurso de algum ponto omisso, obscuro ou contraditório na decisão embargada. Ou seja, para os meus embargos de declaração serem conhecidos e ultrapassarem o juízo de admissibilidade, primeiro, eu devo fazer a sua interposição dentro do prazo de 5 dias, que é a tempestividade, e devo indicar na minha peça recursal algum ponto omisso, obscuro ou contraditório. Se eu não cumprir esses dois itens, senhores, ele não ultrapasse essa primeira etapa formal de julgamento, que é o juízo de admissibilidade, e não chega no mérito. Se ele não ultrapassa essa primeira etapa formal do juízo de admissibilidade, senhores, ele não interrompe o prazo para outros recursos. Então, olha o interessante raciocínio do STJ. O cidadão vai lá e maneja embargos de declaração e interpõe o recurso de embargos de declaração. Só que ele, na verdade, ele não quer sanear nenhuma omissão, nenhuma obscuridade ou nenhuma contradição naquela decisão embargada. Ele quer pedir para o juiz voltar atrás naquela decisão. Ele quer que, na verdade, o juiz reconsidere aquela decisão judicial por meio dos embargos de declaração. E nós sabemos que esse recurso não é o recurso mais indicado para fazer isso. E o STJ falou o seguinte: eu vou cortar essa malandragem, eu vou cortar esse tipo de coisa. Ele disse: olha, os embargos de declaração, ainda que rejeitados, que é erroneamente o julgamento de mérito, interrompem o prazo para outros recursos. Mas se você, recorrente aí, interpõe embargo de declaração com um mero intuito de reconsideração da decisão, e se você quer um mero intuito de reconsideração da decisão, você não está indicando nenhum ponto omisso, obscuro ou contraditório, eles não vão interromper o prazo para outras espécies recursais. Então, o que o STJ está dizendo é o seguinte: quem pede reconsideração não ultrapassa o juízo de admissibilidade dos embargos de declaração. E se ele não ultrapassa, ele não opera efeito interruptivo. Então, se você, meu amigo, tiver uma decisão judicial, você faz um embargo de declaração com efeito meramente para o juiz reconsiderar aquela decisão judicial. Lá na frente, daqui a 3 meses, tem a decisão dos embargos de declaração, não recebendo os seus embargos de declaração, porque você não indicou nenhum ponto omisso, obscuro ou contraditório. Na hora de você interpor a apelação ou qualquer outro recurso para aquela decisão judicial, o risco de uma intempestividade
é muito grande, porque não operou o chamado efeito interruptivo dos embarques de declaração. Meus amigos, confiram então depois o teor do informativo 509 do STJ, pelo qual os embargos de declaração manejados aí com o mero intuito de reconsideração da decisão não interrompem o prazo para outros recursos. A teoria ou a fundamentação do que está por trás desse informativo 509 do STJ, que se cair em algum concurso você vai acertar agora, é saber do que é composto o juízo de admissibilidade dos embargos, e esses embargos considerados pelo informativo não ultrapassam o juízo de admissibilidade e, portanto, não interrompem o prazo para outras espécies recursais. Minha dica fica por aqui. Eu vou dar outra dica melhor ainda. Se você quer continuar na sua preparação jurídica, na sua atualização jurídica, nós temos carreiras focadas aqui nos maiores concursos públicos do Estado de Minas e federais. Então nós temos as carreiras jurídicas aqui, curso regular, e tem um produto novo, do qual eu vou fazer parte, que é o curso de delegado da Polícia Civil, que foram reunidos aqui vários editais de vários concursos da Polícia Civil no Brasil inteiro, e nós montamos um programa único, sob a coordenação do professor Bruno Zampier. E para quem quer aí a sua qualificação aí para a OAB, o Supremo TV também e o Supremo Concurso Presencial guarda aí um curso regular muito profundo para vocês. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço.